Saudações a todos, meu nome é Betânia dos Santos, sou natural de Maceió, capital do estado de Alagoas. Atualmente moro na Itália, numa cidade que se chama Cagliari. Sou casada, tenho um filho de 7 anos, sou formada em medicina com especialização em reumatologia. Estou aqui para contar um pouquinho rápido da minha história, né, fazer um resumo da minha história, que foi uma história cheia de digamos, de muito trabalho, de muita determinação para chegar até onde eu cheguei. Foi difícil, não foi sempre, não teve sempre o campo livre, tive que passar por muitos obstáculos, mas valeu a pena para chegar onde eu cheguei e conseguir o meu sonho, que é ser médica. Eu já adolescente comecei a fazer a explicadora, né? Trabalhar como explicadora, explicando a garotada lá da rua, que as mães me pediam, porque sabiam que eu estudava muito, e os filhos, quando estavam mal em alguma matéria, diziam, Betânia, você pode ensinar essa matéria para ele? Eu ensinava, me pagavam pouquíssimo, mas aquele pouco já era muito para mim, que não tinha nada, porque provim de uma família muito humilde, onde a renda era aquela do meu pai, do salário dele, minha mãe conseguia vender de vez em quando uns produtos do Avon, que ajudavam um pouquinho, mas sendo em 3 filhos, meu pai, minha mãe, meu avô que veio morar conosco e não tinha uma aposentadoria, ficava bastante pesado. Então aquele dinheirinho para mim era ouro, apesar de ser pouquíssimo. Conseguia juntar e juntando eu conseguia fazer aquele muito suficiente para comprar aquelas coisinhas que me servia como cadernos, como lápis, conseguia em alguns períodos dar aquilo, aquelas lembrancinhas, né? No Dia dos Pais, no Dia das Mães, que eu adorava ver a carinha dos meus pais, da minha mãe, que a gente não tinha dinheiro, né? Mas já dá aquele corte de pano para minha mãe, né? Aquele tecido, um chocolatinho para o meu pai, era uma coisa bastante que me deixava muito feliz mesmo. E terminei o segundo grau com 18 anos, né? Lá em casa a gente não tinha luxo, ia para a escola de ônibus ou a pé, dependendo do período. Quando ficava as greves dos ônibus, a gente ia a pé para não faltar aula. E era longe pra caramba, então a gente tinha que sair 1 hora antes para caminhar, mesmo dentro da cidade. Mas quando faltava ônibus, a gente não tinha carro e fazia isso, né? Luxo a gente só tinha uma vez por ano, que era aquela roupinha de final de ano que meu pai comprava com o 13º salário, né? O sapatinho para sair, que era aquele que durava o ano inteiro, o pé crescia dentro, doía, mas era aquele e era aquele. Terminei o segundo grau com 18 anos, que era o meu objetivo inicial, que era o segundo grau, era o ensino médio, que se chamava naquele período. Passando, tentei entrar em medicina, que era o meu sonho, mas não consegui, apesar de ter feito uma pontuação muito alta. Mas naquele período, entrar numa faculdade de medicina que era tão procurada. Pobre, negra, era pé de cobra, né? Era raro encontrar um negro numa universidade federal, principalmente uma universidade como medicina, era quase impossível. A minha pontuação era altíssima, mas me lembro muito, eu chorei porque era uma pontuação muito alta que eu poderia ter entrado, mas a lista tinha só nome de pessoas muito conhecidas na cidade, né? Nome de pessoas ricas, eu sendo pobre, como muitos outros, como eu naquele período, não conseguimos entrar. Tentei entrar em psicologia, fiz no mesmo período para psicologia, consegui entrar, que era aquela matéria mais afim no momento, porque biologia eu não podia mais dar porque tinha passado o período, e comecei a cursar psicologia. No mesmo período, consegui, através de um conhecimento de minha mãe, fazer um teste e consegui entrar como serviço prestado num posto de saúde, onde me pagava um salário, que era pouquíssimo, e com aquele salário eu pagava a minha universidade, com um pouco de ajuda do meu pai, porque não bastava. Em seguida, consegui um outro trabalho como professora de biologia e programa de saúde, e ali eu consegui pagar os meus estudos sem precisar pesar tanto nas finanças de casa, e isso me deu um alívio muito grande. No mesmo período, consegui fazer um cursinho de italiano, um cursinho baratinho que tinha lá em um centro em Maceió, e consegui ir uma vez na semana estudar italiano. Eu, em 2 anos, consegui me aperfeiçoar muito, porque me identifiquei muito com a língua, já conseguia dominar fluentemente. E, por isso, por indicação de uma minha amiga que trabalhava numa agência de turismo,
me disse, Betânia, por que você não vai lá falar na agência que você fala italiano? Porque precisam de pessoas que falem italiano, porque está chegando muitos grupos de italiano. Então eu fui, fiz o teste com uma descendente de italiano que falava fluentemente italiano, consegui passar e comecei a trabalhar. Deixei o posto de saúde, que era aquele que pagava muito pouco, e fui trabalhar na agência de turismo. Então, estudava de manhã, trabalhava de manhã, estudava à tarde e trabalhava aqueles 2, 3 dias na semana na escola à noite. Isso eu fiz por um bom período, né? Mas na frente eu comecei a não me identificar muito com psicologia, porque enquanto tinha as matérias que tinham afinidades com medicina, como neuroanatomia, anatomia, fisiologia, amava, era realmente demais, adorava aquelas matérias, me dava muito bem. Quando começou a parte de humanas, da psicologia, psicanálise, etc., eu não comecei a não me identificar tanto, então comecei a decidir a deixar o curso. Antes de deixar o curso, saiu em uma outra faculdade um curso que se chamava Administração com ênfase em Turismo. Consegui entrar naquela faculdade, fiz vestibular e consegui entrar, e deixei psicologia. Com aquele curso eu poderia crescer na área de hotelaria, porque Maceió é muito turística, e poderia ter um trabalho melhor. Então foi com essa intenção que eu entrei. Deixei psicologia, comecei aquele curso. Fiz um ano de curso. No final daquele ano conheci meu marido e ficamos namorando, né? Depois decidimos nos casar, eu vim para a Itália, porque o trabalho dele não era transferível para o Brasil, eu não tinha vontade de vir para cá, mas eu tinha que decidir. Então decidi vir para cá, ficar com ele, nos casamos. No início, quando eu cheguei aqui, entrei em biologia, porque medicina tentei entrar, mas não consegui, não pela pontuação que eu fiz nas provas, mas mais pela questão da minha média que o consulado lá em Recife me deu, porque me deu uma média muito baixa, injustamente, porque os meus votos eram votos muito altos, aqueles da escola. E com isso, fazendo a média ponderada do meu voto da escolaridade com aquele das provas do vestibular daqui para entrar em medicina, eu não conseguia alcançar um número alto. E mesmo tendo votos bem mais altos de muita gente que entrava, eu não conseguia passar por esse motivo. Comecei a estudar biologia, mas sempre tentando com a cabeça ali para medicina. Estudei bastante, estudei muito, muito, muito naqueles anos que eu estava aqui, estudei muito e tentei fazer novamente o vestibular de medicina, consegui passar, cursei 6 anos de medicina e em seguida consegui fazer o teste para entrar na escola de especialização, consegui passar, fiquei residente 5 anos no Policlínico e onde me formei em medicina com especialização em reumatologia. Hoje em dia trabalho como especialista em reumatologia. Foi um percurso longo, tentei resumir o máximo, teve outras coisas também que aconteceram, como por exemplo na minha adolescência que me chamaram para fazer desfile de moda, esse que fazia o curso, queria porque queria, me viu e queria porque queria que eu entrasse para fazer esses desfiles para ele, esse curso, eu não queria, no final conseguiu me convencer, mas durante o período que eu fiquei lá vi que não era um ambiente para mim, deixei e continuei aquilo que era o meu sonho, que era tentar, com todas as minhas forças, entrar numa faculdade de medicina. Teve muitos espinhos, não foram só rosas, não só rosas nesse período, porque já as dificuldades financeiras eram muito grandes. Às vezes eu não estava com dinheiro, eu tinha que ir para o trabalho a pé. E a pé, porque eu dizia, não, eu vou a pé, porque assim economizo nesse dinheirinho e consigo fazer essa outra coisa. Não tendo carro era tudo mais difícil, às vezes a agência vinha me pegar em casa, era muito mais fácil, mas quando não podia eu tinha que ir ou ir de ônibus ou ir a pé. Acordar muito cedo, trabalhar de manhã, estudar à tarde, trabalhar à noite, não ter sábado, domingo, foi muito sacrifício feito para poder chegar onde eu cheguei. Teve também a questão de a mulher que sempre no Brasil tem aquele machismo, mas não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, aqui na Itália também é bem assim. Nós mulheres temos que nos impor para poder ter o nosso lugar ao sol. Mulher negra, né? O racismo, aquela negrinha,
coisas que você escuta, né? Você escuta porque o racismo é presente nas pessoas ignorantes e isso não vai mudar nunca, tanto no Brasil como aqui na Itália, como na Europa, como no mundo inteiro, né? A gente sabe que tem. Eu, apesar de não ter recebido racismo direto, um racismo que me fizesse mal, que me pudesse me prejudicar, teve algumas coisinhas, obviamente, né? A gente percebe, a gente vê aquela coisa que fica chata, mas eu nunca na minha vida, nem quando eu morava lá no Jacintinho, lá em Maceió, naquele bairro tão pobre e consegui chegar até onde eu cheguei hoje, nunca deixei com que esses pensamentos de pessoas ignorantes influenciassem na minha vida. Tinha um racismo na agência, tinha racismo na escola, porque diziam por que ela está fazendo a professora de biologia e eu estou fazendo isso. Por que ela está trabalhando na agência, está pegando grupos só de italianos e eu não estou fazendo isso? E não entendiam que, como se diz, que cheguei onde eu cheguei porque lutei para ter aquilo. E apesar de ter, da minha cor, em alguns momentos ter sido uma barreira para algumas pessoas, não para mim, porque a minha cor, eu adoro a minha cor, adoro ser negra, e isso nunca vou deixar de sentir, né? Porque deixar com que as pessoas influenciem a própria vida é a coisa pior. Então eu sempre relevei isso. Sempre. Nunca peguei como um obstáculo no qual eu não podia passar. São pessoas, sempre pensei, são pessoas ignorantes, pessoas limitadas, que não conseguem ver além do aspecto físico das pessoas, né, e do sexo, porque ser mulher também aqui, como no Brasil, como em todo lugar do mundo, tem sempre aquele preconceito que a mulher não é capaz disso, não é capaz daquilo. No final da história, o mundo é dominado pelas mulheres, né, apesar de os homens acharem que não. E fui à frente, não deixando que essas picuinhas, essas coisas que limitam as pessoas influenciarem na minha vida. Teve muitos espinhos, aqui também trabalhei, via pessoas que me olhavam com um olho estranho, assim, para dizer, ai, essa negra aqui, não sei o que lá. A gente vê escrito, não escuta palavras, mas vê que é bem assim, né? Ou nas enfermarias que eu chegava e falava com os pacientes me olhavam e diziam, não diziam nada, mas me olhavam assim com os olhos como se fosse um pouco surpresos, né, de ver um médico negro ali na frente deles. E no final iam embora, me davam presentes e tudo mais, né, porque é aquela coisa, as pessoas primeiro veem a aparência e começam a fazer rótulos. Mas quando a gente mostra do que a gente é capaz ou quem a gente é realmente, as coisas mudam. Então, o conselho que eu dou para vocês é esse aqui, primeiro, principal, de não deixar que essas coisas, que essas picuinhas, que esses pensamentos de pessoas limitadas possam influenciar a sua vida. Mostrem para eles e para si mesmo, primeiro de tudo, de que você é capaz. E vai ver que essas coisas vão passar em segundo lugar, vocês não vão nem pensar, como é no meu caso. Eu nem penso. Eu olho para outra pessoa como se estivesse olhando para mim. Não vejo cor, não vejo raça, não vejo sexo. Vejo uma pessoa na minha frente que vai demonstrar de ser positiva ou negativa com o passar dos dias, com o conhecimento daquela pessoa. Não é o aspecto que vai dizer, ah, você é assim ou você é assado. Tem tanta gente linda, maravilhosa, de olhos azuis, que não valem nada. E tantos negrinhos, aqueles bem negrinhos, lindos, maravilhosos, que são pessoas, gente boas, capazes. Então, não é o aspecto físico que diz o que você é, mas você mesmo. Então, se você tem um sonho, se você quer lutar pelo seu sonho, você consegue. Porque se eu conseguir, vocês também conseguem. Essa é o meu conselho para que vocês possam pensar um pouquinho e de não deixar que o racismo seja uma barreira para vocês. Deixe de lado. Racismo não está com nada. Isso é só coisas de cabeça. Mas não só racismo de branco com preto, mas de preto com branco. O racismo, em geral, é uma coisa ridícula.
E garanto para vocês que viver sem esses pensamentos te faz muito mais feliz. É isso aí. Tenham todos um bom e maravilhoso dia feliz.